Desde o início da sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição da Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! O ser humano tem necessidade de expressar sua espiritualidade. Como somos seres integrais, onde estivermos, nos apresentamos com nosso acervo existencial. Modernamente, as organizações despertaram para esta realidade e, de modo crescente, buscam proporcionar espaços para tais expressões. Mas, afinal, o que significa espiritualidade nas organizações? É um culto? Uma religião? Em que contribui para as realizações pessoais e organizacionais a espiritualidade? A entrevista de hoje abordará este tema à luz da doutrina espírita. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! Em conhecida passagem do Evangelho, Jesus orientou seus apóstolos a respeito da missão que teriam pela frente. Afirmou que os enviava como ovelhas no meio de lobos. Portanto, deveriam ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Dessa narrativa é possível extrair lições muito úteis. Os apóstolos foram esclarecidos que, em sua condição de homens bons e idealistas, seriam como ovelhas no meio de lobos. Essa significativa imagem persiste atual. Ainda há muita perfídia na terra. Os desonestos, os aproveitadores e os espertalhões continuam em grande número. Embora o progresso verificado em 2000 anos, persiste uma tarefa difícil: viver de forma digna e bondosa. Daí, a cada dia vale lembrar a lição de Jesus. É preciso seguir em frente, viver e semear o bem, mas sem ser ingênuo e achar que o mundo é cor-de-rosa. Constitui perigosa ilusão ver o bem onde não existe ou deixar de identificar o mal onde ele se encontra. O cristão deve ser leal e generoso, mas não tolo. Para dar cabo de sua tarefa, necessita ser manso como as pombas e prudente como as serpentes. A mansidão é preciosa para evitar envolvimento com as correntes de ódio e intolerância. A genuína bondade nunca se agasta, mesmo quando incompreendida e vilipendiada. O idealista encontra a justificativa da vida em seu ideal, não no comportamento alheio. Ainda que os resultados demorem ou pareçam não vir, ele segue em frente. Contudo, não basta a mansidão. Também é necessário usar de prudência, ou seja, ser prático e saber mensurar os meios de que dispõe para atingir os fins. O ideal é importante para ter força em momentos difíceis, mas urge perceber o mundo em que se vive. Assim, o cristão é a um tempo doce e decidido. Com doçura e energia, realiza sua tarefa no mundo. Percebe as dificuldades dos que o rodeiam, mas ainda assim os estima e valoriza. Aliás, nesse sentido, a lição de Jesus é muito significativa. O Mestre identificou virtude em uma serpente. Trata-se de um animal habitualmente objeto de repulsa e tomado por símbolo de coisas negativas. Mas o Cristo utilizou uma característica sua e a realçou de forma positiva. Em face de pessoas difíceis, convém agir assim, perceber suas virtudes e incentivá-las. Gradualmente, o bem que se estimula e valoriza torna-se pujante, enquanto o mal perde a força. Hoje, o quadro de entrevista traz o assunto Espiritualidade nas organizações. Acompanhe. Olá,
Está começando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e é muito bom ter você conosco. Para você que pela primeira vez nos assiste, este é o programa Vida em Foco. E se você deseja colaborar com o nosso programa de alguma maneira, promovendo os assuntos, trazendo as suas dúvidas, as suas curiosidades, escreva-nos no contato @vidaemfoco.com.br. Recebemos aqui hoje, mais uma vez, Daniel Dallagnol. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui mais uma vez. E para falar de um assunto que é relativamente novo, Daniel, e curioso, inclusive, espiritualidade nas organizações. O que é isso, Daniel? Pois é, como diz você, Márcio, é um assunto relativamente novo, que está sendo percebido no âmbito das organizações em face do que ele representa em termos de resultados, que normalmente é o que se busca nas organizações, né? E em termos de contexto relacional, né? Relativamente aos colaboradores, os chamados stakeholders. Né? Como é que é o nome? Stakeholders é um termo americano e que, para nós aqui, são os colaboradores da organização, tanto internos quanto externos. Daniel, né? venho lá de Antonina, lá não tem essas coisas, né? Stakeholders. Mas esse assunto, Márcio, como diz você, ele está já sendo objeto de estudos nas academias, né? Que estão preocupadas e ocupadas porque já conhecem resultados no âmbito prático mesmo. Perfeitamente. Você fala das universidades, né? Das universidades. As grandes universidades. Exatamente. Provavelmente das universidades estadunidenses, né? Que são as que estão sempre na vanguarda dessa discussão, né? Os Estados Unidos hoje são responsáveis por 40% das pesquisas mundiais, né? E as universidades, em especial, ocupam uma boa cota desse percentual. Portanto, é assunto das academias, especialmente as americanas, né? Exatamente pelo que ele representa, né? E você me pediu, o que é isso? Né? Na verdade, se é que a gente possa definir, e não é só essa definição, porque a literatura, inclusive, ela é relativamente escassa acerca desse tema, é esparsa, e então trazemos como que se fosse um apanhado, e a definição ela não é bem precisa sob o ponto de vista acadêmica, digamos assim. Em elaboração, provavelmente. Exatamente, né? Mas basicamente nós podemos dizer que é o reconhecimento tanto das lideranças organizacionais, né, quanto à própria organização, quanto à existência desta necessidade do seu colaborador em viver experiências internas que deem sentido ao ser. Não é uma filosofia, não é um aspecto filosófico puro e simples, né? É uma teoria filosófica, né? É um processo pontual, é um processo fático, é uma questão que se dá todos os dias no âmbito das organizações, que a gente pode sintetizar basicamente no seguinte: é a criatura sentir-se útil, por conta disso ela sente-se bem com o que faz. E ter, por conta disso, no contraponto, o reconhecimento da organização e da sua liderança, né? Então, este é um fenômeno que é intimamente ligado ao ser humano. Entendi. Não é uma religião, portanto. Absolutamente. A nova Você religião, fala em religião, né? O contexto religioso, naturalmente, ele permeia o ser. Nós somos seres que têm, na expressão da religiosidade, elementos de realização. Nós temos necessidade da religiosidade, mas não se trata de uma prática religiosa dentro das organizações. Isso não. Entendi. E isso no Brasil já chegou também, né? Está chegando. Esses conceitos, o Brasil tem sido foco, Márcio, de muita atenção, né, de pesquisas, funcionando como laboratório, porque para cá, não é só pelo fenômeno da globalização, né, mas para cá se dirigem muitas organizações internacionais,
né? Então, esse é um assunto que já ganha o interesse no âmbito das nossas organizações. Os nossos CEOs, né, os dirigentes, aqueles que estão no topo do processo organizacional, né, que são as lideranças máximas, né, já despertaram para esta realidade no âmbito das nossas organizações, notadamente porque o Brasil, em face do sincretismo religioso, é um país onde a vazão da religiosidade é muito intensa. Então, nós não podemos abstrair o indivíduo naquilo que ele tem de expressão mais legítima. As organizações passam a perceber. É verdade que não são todas ainda, mas o caminho está exatamente nessa... É curioso isso, né, Daniel? Porque enquanto as religiões, né, fazendo uma parte aqui, enquanto as religiões foram se tornando materialistas, os movimentos... excludentes, né? Ou excludentes e também materialistas, né? Religiões que se sufocaram, se asfixiaram pelo luxo, pelo poder temporal, pelo controle, pela opressão, promovendo guerras. A gente vê agora as organizações buscando espiritualidade, parece até um contrassenso. Pois é, Márcio, porque o resultado disso é excepcional. E tem já mensuração prática? Perfeitamente. A criatura que ela está bem resolvida no seu ambiente de trabalho, porque se nós fizermos algumas comparações, quanto tempo nós ficamos no ambiente de trabalho durante o dia? No mínimo aí umas 6 horas, 8 horas, 10 horas, né? Em torno disso. Você imagina estar num ambiente que é um ambiente de trabalho, onde você tenha que apresentar produção, porque esse é o resultado da relação trabalho-emprego, trabalho-empresa, organização, né? Na essência é isso, é o capitalismo, não tem outro sentido. Se você não se sentir bem, quanto tempo você vai resistir nesse processo? Muito bem. Mas, Daniel, a gente faz um intervalo e você vai depois responder quais são os benefícios práticos disso, então. Tá certo. Né? A gente já volta. Fique conosco. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é Espiritualidade nas Organizações. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. Daniel, nesse intervalo eu andei dando uma meditada um pouco, né? Por que surgiu essa necessidade, nesse momento, né, em que as organizações se transformaram, né, nessas últimas décadas, talvez nesses últimos anos? Como é que emergiu essa necessidade? O que é isso? Né? Qual é esse paradigma novo? A medicina do trabalho avançou muito, né? E ela percebe que o indivíduo enferma mais ou menos a depender exatamente das condições em que ele se apresenta em termos de sua expressão, né, de vontade no âmbito do trabalho. O que a gente quer dizer com isso? Que quanto ele melhor se sentir no trabalho, quanto ele mais se sentir recompensado, gratificado, dá a ele uma condição interior melhor. Então, ele acaba tendo uma vida social melhor, saúde melhorada em todos os aspectos, possibilidade de sair daquelas situações mais agudas que todos nós estamos sujeitos, né? Então, ele tem uma capacidade muito maior de autogoverno e, fundamentalmente, não se deprime com tanta facilidade. Você sabe, Márcio, que hoje uma das maiores causas de afastamento do trabalho é o fenômeno da depressão. Em 2012, Daniel, a Organização Mundial de Saúde emitiu um relatório, né, afirmando lá que existe uma preocupação e uma projeção para que até 2030 a depressão se constitua na primeira causa de morte no planeta, associada a velhas doenças conhecidas, né? E também seja a primeira causa em desabilitação para o trabalho. As pessoas estarão impedidas de trabalhar por conta da depressão. Então, quanto maior for o nível de satisfação do ser no âmbito das organizações, porque nós ficamos 1/3 dormindo, em tese, 1/3... Há quem durma mais, né? No trabalho,
entende? E 1/3 para as nossas atividades cotidianas. Se num terço do dia nós nos sentimos infelizes, improdutivos, inúteis, nós não temos esse sentimento de pertencimento, como é que a gente vai se sentir? Como é que a gente vai se realizar como ser? Porque há esse sentimento de realização. Toda criatura, no âmbito do seu trabalho, é uma expressão da realização espiritual. Né? Então, quando nós desenvolvemos a nossa atividade profissional, é porque nós a escolhemos como meta existencial. Né? Então, Daniel, nas suas reflexões em torno do tema, há um conjunto de medidas que as instituições, que as organizações podem adotar para que a pessoa se sinta parte, haja essa sensação de pertencimento? Sim, sem dúvida. Na prática mesmo, como é que isso funciona? Perfeitamente. Primeiro, é compreender esse fenômeno, porque a empresa é um ser vivo. Toda a organização é pulsante, Márcio, né? E não há organização sem os seres humanos. Então, perceber que o ser humano é o elemento dinamizador da própria organização. Quando ela percebe que essa relação ela é necessária e ela é produtiva, ela passa a perceber o colaborador exatamente nesse fenômeno de ser um colaborador e não o empregado onde o patrão vai explorar o trabalho na contrapartida do salário que ele vai... Ele vai exaurir o camarada. Perfeitamente. Então, é um fenômeno isso. Nós podemos citar diversas situações que precisam ser contempladas nesta relação, mas fundamentalmente no sentido de dar à criatura aquele ar de importância, de fazer com que o trabalho dele seja um trabalho, entende, de utilidade, que ele se sinta útil para a organização, para que desenvolva o comprometimento. Saiu uma pesquisa que não é recente, mas ela é muito importante. 70%, números inteiros, das pessoas estão nas organizações. 17% delas estão comprometidas com as organizações. As outras, né, estão contrárias aos interesses da organização. Sabotagem, quase. Sabotagem. Então, você veja que esse processo de relação colaborador, servidor com a organização é um fenômeno que precisa ser tratado com muito carinho, né? Porque a criatura não se dá pela metade. Nós não somos metades. Nós estamos no trabalho, nós somos pais, né? Nós somos evangelizadores no âmbito das nossas instituições, nós temos uma religião que professamos, nós temos preocupações, temos enfermidades, tudo isso precisa ser contemplado no contexto relacional da organização. Nós não vestimos um jaleco a hora que entramos nela, agora eu sou fulano de tal, e a hora que dá o horário de saída, nós retiramos o jaleco, agora eu sou sultano, né, que vou para casa. Nós temos, é verdade, personas, mas na essência nós não nos damos pela metade. Então, pelo fato de que a organização é um ser vivo, ela precisa contemplar os interesses também do ser que é essencialmente espiritual, né? Por isso que se fala em espiritualização nas organizações. Porque não dá para abstrair, agora eu sou fulano, agora eu sou sultano, agora eu sou cicrano, entendeu? Eu deixo os meus problemas lá fora. Não funciona assim. Problema da empresa eu não levo para casa, a gente leva sim. Problema de casa a gente leva para a empresa, leva sim, né? Levamos para a sociedade. Nós somos o que somos, Márcio. Muito bem, Daniel. E já existem resultados práticos nesse sentido? Perfeitamente. Onde as pessoas aumentaram o grau de satisfação, sim. A produtividade até nas empresas aumentou, isso já... Claro, isso se mede com relativa tranquilidade, né? Os níveis de satisfação, hoje há pesquisas de ambientes organizacionais, climas organizacionais hostis, levam os colaboradores a um processo de descompromisso, de descomprometimento, de não pertencimento, de adoecimento muito mais intenso e rápido, afastamento do trabalho, né? Então, há uma série de situações que podem melhorar esse aspecto relacional, né? Melhorando o ambiente de trabalho, a relação liderança ou chefia, subordinado,
liderança, colaborador, modernamente é assim chamado, né? Então, isso já é da cultura das organizações que estão já na vanguarda do pensamento mais próprio da intimidade que todos nós temos, que é o elemento espiritual. Mas, Daniel, muito obrigado mais uma vez. Conversa boa, assunto novo, né? A gente pode tratar dele mais em outras oportunidades, sim, abordando dimensões diferentes do tema. Então fica a nossa gratidão. E a você que nos acompanhou, permaneça, porque o programa tem ainda os seus atrativos. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Nos pergunta uma telespectadora o que o Espiritismo tem a dizer a respeito do suicídio. Allan Kardec, de uma maneira curiosa, trabalhou esse assunto já na introdução do Livro dos Espíritos. Lá ele nos apresenta quais seriam as principais causas do suicídio. E ele diz assim: as decepções, os infortúnios e as afeições contrariadas levam à sobreexcitação da mente. E isso é a causa mais comum do suicídio. Ele vai acrescentar a esse respeito que, por isso, a compreensão do Espiritismo, o Espiritismo verdadeiramente compreendido, torna-se um preservativo contra o suicídio, torna-se uma vacina contra essa ideia do suicídio, porque o Espiritismo bem compreendido faz com que a pessoa consiga ver as coisas de tão longe, tão maior, que as decepções, os infortúnios, as desilusões tomam uma outra proporção. É como se nós olhássemos as dificuldades que nós temos hoje, passamos com o tráfego nos nossos grandes centros urbanos, da Lua. Olhando da Lua a gente vê, mas esse engarrafamento não parece tão grande. Quando nós estamos envolvidos no meio dele, acreditamos que aquilo é tudo, parece interminável. Então o Espiritismo, à medida que nos dá a entender de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, seria um grande preservativo contra o suicídio. Além disso, o Espiritismo deixa claro que a alma do suicida não cessa de existir. E, além disso, além de continuar viva após a morte do seu corpo, ela tem que lidar com as consequências das suas atitudes. E, é claro, vai lidar de uma tão mais gravemente com esse assunto, quanto mais compreensão ela tenha. Por fim, os Espíritos nos fazem uma advertência. Poucos de nós somos aqueles chamados de completistas, aqueles que cumpriram realmente todo o tempo que deveriam cumprir aqui na Terra. Todos nós, quando vestimos de um corpo, temos uma previsão de passar um determinado tempo. Poucos conseguimos alcançar esse tempo. Desperdiçamos parte da nossa energia vital, aquela que nos mantém ligados ao corpo, nas mais diversas dissipações. Então cabe aí a nossa preocupação todo dia se temos feito o melhor uso possível desse recurso precioso que Deus nos dá, que é o nosso corpo. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Perdão. Estando no mundo de provas e expiações, todos estamos sujeitos às ofensas, às agressões. Daí a importância de se cultivar o perdão. Mas quando refletimos sobre o perdão genuíno, o perdão verdadeiro, tal como nos ensinou Cristo, é fundamental entendermos a forma correta de se perdoar. Allan Kardec discute o perdão no Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresentando a maneira correta do perdão. Vejamos o que nos diz o texto de Kardec. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário.
ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Eis a forma correta, adequada de se perdoar. Este esquecimento que se faz das faltas alheias sem nenhum pensamento oculto, sem ferir as suscetibilidades, sem buscar passar para o ofensor um sentimento ruim, mas passando um sentimento de paz que caracteriza aquele que sabe perdoar. A segunda maneira, a maneira incorreta de perdoar, é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso? Nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Quando aquele que se diz perdoar age desta forma, com arrogância, com ostentação, exigindo ou impondo condições, ele não consegue aquilo que é o objetivo fundamental do perdão: permitir a reconciliação de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Este perdão não é perdão virtude, porque ele está envolvido com o orgulho, com a ostentação. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjará sempre a simpatia das pessoas imparciais, porque verão nessa criatura que verdadeiramente perdoa, segundo o Evangelho, esquecendo o mal, sem impor condições, sem criar constrangimentos. Esta criatura demonstra para qualquer um que tenha bom senso e razão o verdadeiro sentido, a verdadeira forma de se perdoar. Só quem cultiva esse perdão mantém dentro de si a paz e a serenidade de quem sabe que não vale a pena cultivar o ódio, o rancor. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!